Olá, pessoal. Na última aula, a gente viu na nova maneira de escrever o potencial, na verdade, como uma somatória de vários termos. E essa maneira é bastante conveniente porque, para pontos longe ou distantes da distribuição de cargas, só os primeiros termos dessa somatória são importantes. Eles são normalmente mais fáceis de serem calculados do que o potencial completo. Então, a gente consegue uma boa aproximação para esse potencial, incluindo apenas os primeiros termos dessa somatória, que em geral são fáceis de serem calculados. Então, na aula de hoje, a gente vai explorar um pouco mais essa aproximação, ver o que significam os primeiros termos e aplicar para um exemplo. Tá bom? Então, vamos lá. Na última aula, a gente viu que a gente conseguia escrever essa expressão geral para o potencial de uma maneira diferente, na verdade, como uma somatória de infinitos termos, onde toda dependência da distância do meu ponto à origem está fatorada aqui, fora da integral, e aí eu tenho integrais aqui que dependem da minha distribuição de carga. E essa maneira de escrever o potencial, ela é conveniente porque se R é grande, ou seja, se eu estou num ponto bem distante da minha distribuição de cargas, eu posso manter só os primeiros termos dessa série. Tá? Então, uma vez que eu trunco essa série, eu tenho uma aproximação para o meu potencial, mas em princípio, se eu somar todos os termos, esse resultado aqui é completamente equivalente a esse daqui. Tá? Então, olhando para aquela série, eu posso escrever o meu potencial como uma soma de potências de R, né? Na verdade, potências negativas de R. Tá? Então, eu vou ter o primeiro termo da soma vai cair como 1 sobre R, o segundo 1 sobre R quadrado, 1 sobre R ao cubo e assim por diante. E a gente vai ver o que significam esses primeiros termos. Né? O primeiro, na verdade, a gente já discutiu na aula passada, e ele é justamente o potencial de uma carga pontual, e ele corresponde a assumir que toda a minha distribuição de carga, eu estou tão distante que toda essa distribuição de carga aqui ela é aproximadamente uma carga na origem. Tá? Então, essa é a primeira, é a aproximação mais grosseira que a gente pode fazer. O segundo termo, onde o potencial cai com 1 sobre r quadrado, a gente vai ver que corresponde a aproximar essa distribuição de cargas por uma carga total na origem e duas cargas separadas por uma certa distância, duas cargas opostas, que é tipo, né, que é chamado de termo de dipolo. E aí depois eu tenho o termo de quatropolo, octopolo e assim por diante, que são esses termos superiores. Na uma grande quantidade de casos, os dois primeiros são os mais relevantes, e em situações especiais a gente precisa incluir os termos superiores. Tá? Tipicamente, né, se a gente quiser a aproximação mais simples possível, se a carga for não nula, eu vou manter só esse termo aqui, mas se a carga for zero, a carga total dessa distribuição for zero, eu vou precisar incluir o próximo termo. Se esse termo for zero, eu vou para o seguinte, assim por diante. Tá? Então, vamos lá. O termo de monopolo, a gente já viu, né? É pegar o primeiro termo daquela somatória toda, certo? Então, é pegar o termo aqui com L igual a zero. O PL, né? O P0, na verdade, é 1. Então, essa integral fica bem mais simples. Esse R' elevado a L dá 1 também. Então, o que sobra aqui é só uma integral sobre a minha densidade de carga. Isso é a carga total do meu sistema. Então, como eu falei para vocês, isso corresponde a aproximar minha distribuição de cargas por uma carga na origem. Essa aproximação que a gente está fazendo. Mas se essa carga total for nula, né? Vamos supor que essa distribuição de cargas, em alguns pontos do espaço ela é positiva, em outros é negativo, e a carga total é nula. Tá? Aí, obviamente, essa vai ser uma péssima aproximação, porque o meu potencial vai ser simplesmente zero. Então, eu quero daí incluir o próximo termo. Tá? O próximo termo é o termo de dipolo. Tá? Então, se a gente voltar lá para a nossa expressão e eu considerar... Então, o primeiro termo eu estou assumindo que é zero, L igual a zero é zero, porque a carga total é nula. Então, o que eu vou precisar agora é do primeiro termo. Então, isso vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, 1 sobre r ao quadrado. Né? A gente lembra que aparece 1 sobre r elevado a L mais 1. Então, se L aqui é 1, vai aparecer r ao quadrado aqui embaixo. E aí eu tenho a minha integral. Né? Então, uma integral sobre o volume onde estão as cargas,
de R' elevado a L, que aqui vai ser simplesmente R', minha densidade de cargas, R', e aí aqui apareceria o primeiro polinômio de Legendre, P1 de cosseno de gama', mas o P1 é o próprio argumento, certo? Então, P1 de cosseno de gama' é simplesmente cosseno de gama'. Só a gente olhar na tabelinha dos polinômios de Legendre. Tá? Então, aqui eu vou ter um cosseno de gama' D3 de R'. E aí é fundamental que a gente lembre quem que é esse gama', certo? A gente tem que tomar muito cuidado para não achar que se eu estou, por exemplo, integrando sobre uma esfera, essa integral é sobre uma esfera, que esse aqui é uma das minhas coordenadas de integração. Tá? Na verdade, não. O que isso daqui, o que é esse ângulo, né? Esse é o ângulo entre o ponto ou vetor posição onde você está calculando o potencial, que é aquele ponto longe das cargas, e o vetor R' que está sendo integrado sobre a minha distribuição de carga, certo? Então, é esse o vetor gama'. Obviamente, o R está fixo, mas durante a integral esse R' vai variando, então esse gama' vai variando. Tá? Mas esse gama' não é necessariamente uma das coordenadas do sistema de coordenadas, é simplesmente o ângulo entre esses dois vetores. Então, é bem conveniente a gente escrever esse gama' da seguinte maneira. Tá? Então, o cosseno de gama' eu posso escrever como produto escalar entre os dois vetores, dividido pelo módulo deles, que eu vou chamar de R e R' sem a flechinha. Tá? Então, esse é o ângulo. Né? Por que isso é conveniente? Porque aí eu posso escrever o meu potencial de uma maneira um pouco mais simples, que eu vou ter 1 sobre R ao quadrado, Rzão sobre R, integral, aqui eu tinha um R' que eu vou cancelar com esse R', então vai ficar integral de ρ R', vetor R' D3 R'. E aqui eu tenho um produto escalar. Tá? Então, o que eu fiz? Né? Eu substituí esse cosseno de gama' por esse termo aqui. O R é uma constante, então eu tirei da integral. E aí o que eu preciso agora fazer é a integral desse vetor aqui, certo? Então, essa integral vai ter 3 componentes, né? Componente, por exemplo, x, y, z desse vetor. E aí o resultado dessa integral vai ser um vetor, eu faço o produto escalar de R sobre R. Ou se eu quiser simplificar um pouquinho mais, eu posso chamar isso aqui simplesmente de R versor. Tá? Então, consegui, né, simplificar um pouco, em geral, esse gama' seria algo difícil de eu calcular, agora eu escrevi isso de uma maneira mais conveniente. E aí a gente vai, como isso aqui é um vetor, a gente vai ver que isso tem um significado importante, que é justamente o que a gente chama de momento de dipolo. Tá? Então, o momento de dipolo é definido por essa integral aqui, é a integral do vetor posição das minhas cargas, vezes a densidade de carga. Se eu faço a integral desse vetor, né, se eu faço a integral nessa posição multiplicada pela densidade de cargas, isso me dá o momento de dipolo. E aí eu posso escrever o meu potencial de uma maneira super compacta, né? Que vai ser aproximadamente 1 sobre 4π ε0, e aqui a gente lembra que a gente tinha um R versor, vezes essa integral toda aqui, que é o momento de dipolo, sobre R ao quadrado. Então, esse é o primeiro termo da minha expansão de dipolo, se a carga total do meu sistema é nula. Certo? Então, esse é o que a gente chama de potencial de dipolo. Que é um termo super importante, porque diversos sistemas têm carga total nula, e aí esse aqui vai ser a primeira aproximação para o potencial. Tá? Obviamente, toda a parte difícil de calcular o potencial está nesse cálculo aqui, no termo de dipolo. Mas, em geral, não é algo impossível de ser feito. É muito mais simples do que calcular o potencial completo sem nenhuma aproximação. Tá? Então, né, o caso mais simples, né, é que se eu tiver um sistema de duas cargas pontuais,
Então, imagina que eu tenho um sistema que eu quero que a carga total seja nula, senão eu teria um termo de monopolo. Eu teria que pelo menos incluir um termo de monopolo. Então, eu tenho um sistema com uma carga total nula. Então, vamos supor que eu tenho duas cargas, uma mais Q e uma menos Q aqui. Como é que eu calcularia esse termo de dipolo nesse caso? Bom, aqui eu tenho cargas pontuais, então essa densidade seria uma delta, certo? Então, se eu definir aqui um vetor posição para cada uma dessas cargas, vou chamar de um R- e aqui um R+. Nesse caso, aquela integral fica bem mais simples e o meu momento de dipolo vai ser simplesmente a carga positiva vezes a posição dela, mais a carga negativa, que eu vou colocar um menos Q aqui porque ela é negativa, vezes a posição dessa carga. Ou seja, vai ser a carga vezes a diferença entre esses dois vetores. E a diferença entre esses dois vetores nada mais é do que um vetor que aponta da carga negativa para a carga positiva. Tá? Então, esse vetorzinho D aqui. Então, o meu momento de dipolo, ele vai ser a carga vezes esse vetorzinho D. Certo? Então, ele aponta, né, se a gente quiser ter uma noção do que quer dizer esse momento de dipolo, ele aponta, se eu tiver um caso de duas cargas pontuais, ele aponta da carga negativa para positiva. Certo? Quanto mais distante essas cargas, maior é o momento de dipolo. Quanto maior essas cargas, maior o momento de dipolo. Tá? Então, em geral, se eu tenho uma distribuição qualquer de cargas, né, de tal forma que a carga total seja nula, o meu momento de dipolo vai mais ou menos apontar na região de onde eu tenho mais carga negativa para onde eu tenho mais carga positiva. Tá? Então, sob essa aproximação, né, o que significa que como é que eu estou aproximando o meu potencial? Bom, imagina então que eu tenho toda a minha distribuição de cargas, e aqui eu estou representando uma parte seria negativa, outra seria positiva. O meu momento de dipolo, se eu calcular ele usando aquela integral, vai me dar algo nessa direção aqui. Então, é equivalente a eu calcular o potencial com duas cargas, uma positiva e outra negativa, com o mesmo momento de dipolo. Tá? Então, eu estou aproximando essa distribuição complicada por um caso simples, onde eu tenho simplesmente duas cargas pontuais. Obviamente, eu tenho que, né, para eu mapear esse problema eu preciso ajustar essas cargas, essa distância, para esse sistema ter o mesmo momento de dipolo desse. Obviamente, isso é uma aproximação. Eu estou jogando fora todos os termos de ordem superior. Né? Se a minha carga total aqui não for nula, eu tenho que incluir também um termo de monopolo. Tá? Então, eu teria primeiro o termo de monopolo e acrescido a ele o termo de dipolo. E aí, só para falar um pouquinho mais desse termo de dipolo, né, eu posso calcular o campo elétrico, vou deixar como um problema para vocês calcularem esse campo elétrico. Basicamente, a gente tem que tirar o gradiente desse potencial, não é tão difícil de fazer. Dá para mostrar que o campo elétrico vai ter essa cara aqui, que é uma cara meio complicada, mas para visualizar, o que eu tenho é, se o meu momento de dipolo aponta nessa direção, eu vou ter linhas de campo assim. Tá? Então, tipicamente, eu vou ter essas linhas de campo que saem de uma carga para outra. Tá? Esse é o campo básico de um dipolo. Então, vamos tentar agora aplicar esses conceitos em um exemplo. Tá? Na verdade, esse é um exemplo que a gente já resolveu em aulas passadas. Tá? Então, a gente sabe a resposta desse problema, mas agora vamos tentar responder esse problema usando esse método de expansão em multipolos. Tá? Então, o problema é o seguinte, eu tenho uma casca esférica aqui, ela tem uma densidade de cargas dada por isso daqui, por essa expressão, e eu quero saber o meu potencial é um ponto muito distante dessa casca esférica. Então, posso utilizar a minha expansão de multipolo. Aqui eu vou ter que tomar um certo cuidado, né, porque eu não tenho uma densidade volumétrica de cargas, eu tenho uma densidade superficial, então essa aqui vai ser uma integral sobre a superfície da minha casca esférica, mas tudo bem, isso não é nenhum problema. Então, se eu escrever o meu potencial, ele
vai ter todos esses termos. O termo mais simples, que é o L igual a zero, ou o termo de monopolo. A gente já viu que esse termo equivale à carga total sobre 4πε0, 1 sobre R. Certo? Esse é o termo mais simples da minha aproximação. E aí eu preciso, então, calcular qual é a minha carga total dessa casca esférica. Tá? Então, se eu quiser calcular a carga total dessa casca esférica, eu tenho que integrar essa densidade de cargas sobre a superfície da minha casca. Certo? Então, isso daqui vai ser sigma zero. A superfície da minha casca eu vou ter que integrar sobre θ' e φ'. Tá? Então, vou ter uma integral de 0 a π, uma integral de 0 a 2π, de cosseno de θ'. Esse cosseno está vindo da própria função, densidade de carga. E aí eu tenho um seno de θ', que vem do meu elemento de área. Na verdade, tem um Rzão ao quadrado aqui, seno de θ', dφ' dθ'. Tá? Então, essa é a integral que eu tenho que fazer para calcular a carga total nessa esfera. Tá? Então, se eu fizer essa conta, né, a integral em φ é trivial, porque dá 2π. A integral em θ, eu posso escrever aquele produto de seno-cosseno como 2 seno de 2 θ' sobre 2. E se eu integrar isso aqui, me dá uma carga total nula. Tá? Então, esse é um caso em que o termo de dipolo não me adianta nada, porque a carga total é nula. Tá? Então, vamos para o termo de monopolo. Então, vamos para o termo de dipolo. Seria o próximo termo daquela minha expansão em multipolos. Tá? Nesse caso, a gente acabou de discutir, a gente pode reescrever o potencial em termos do momento de dipolo. Então, momento de dipolo, a gente lembra, a gente tem que calcular essa integral aqui. Só que, onde é que eu tenho densidade de carga? Só na minha casca esférica. Né? Então, o meu R', ele vai ser... Eu vou escrever isso em coordenadas esféricas, só que o tamanho dele está fixo, é o Rzão, só o que vai variar é o θ' e o φ'. Então, eu vou escrever ele em termos dos versores x, y, z, que aí é mais fácil de fazer essa integral. Então, isso daqui vai ser seno de θ', cosseno de φ' x, mais seno de θ', seno de φ' y, mais cosseno de θ' z. E aí, a minha integral, então, vai ficar uma integral sobre a superfície da minha casca esférica. Então, vai ser uma integral de 0 a 2π, ou de 0 a π, sobre θ', uma integral de 0 a 2π sobre φ'. Aí, esse R', que eu ainda não vou escrever, sigma zero, cosseno de θ', Rzão ao quadrado, seno de θ', dφ' dθ'. Então, é essa integral que eu tenho que fazer aqui, tá? Para calcular esse momento de dipolo. E aí, né, eu vejo o seguinte, bom, primeira coisa, é sempre mais fácil fazer a integral em φ primeiro. E se eu notar aqui, né, esse vetor ele tem essas três componentes, então eu tenho que integrar cada componente separadamente. Eu já escrevi esse vetor usando versores cartesianos, porque eles são fixos, enquanto eu estou variando esses ângulos, então eles podem sair da integral. E se eu jogar esse vetor aqui, eu posso ver que essa integral em φ' para esses dois termos vai dar zero. Tá? Então, integral de cosseno de φ' de 0 a 2π dá zero, e integral de seno de φ' de 0 a 2π dá zero. Então, a única coisa que sobra aqui é o último termo, que é a integral para a componente z do meu vetor R', que vai me dar, portanto, um momento de dipolo na direção z. Certo? Então, eu vou colocar esse z chapéu aqui fora já, porque ele é constante. Eu tenho um r ao quadrado, sigma zero. A integral de dφ', nesse caso, vai dar 2π. E aí sobra só a integral sobre θ', que vai ter um cosseno de θ' desse cara aqui. Vai ter um cosseno de θ' que vem da minha densidade de cargas, então vai ter um cosseno ao quadrado de θ'.
e vai ter aqui o seno de θ' que vem do meu elemento de área. Tá? Seno de θ' de θ'. Então, se eu integrar isso aqui, é fácil fazer uma substituição de variáveis, eu chamo cosseno de θ' de x, eu integro isso daqui, né, vai dar um cosseno de θ' ao cubo dividido por 3, então isso daqui vai me dar um 4π sobre 3, r ao cubo, sigma 0 na direção z chapéu. Tá? Ou seja, o meu momento de dipolo tem esse valor aqui e aponta na direção do z chapéu. E se a gente olhar para a nossa distribuição de cargas, né, a gente vê que isso faz todo sentido, né? Porque o momento de dipolo ele está apontando justamente nessa direção, que é a direção onde eu tenho cargas negativas. Né? Então, é um vetor que sai da região onde eu tenho cargas negativas e aponta para a região onde eu tenho cargas positivas. Tá? E aí, portanto, se eu jogar isso na minha expressão para o meu potencial, eu vou ter, lembrando, né, que a expansão, o potencial de dipolo é dado por isso daqui. Tá? Então, eu vou ter aqui um R produto escalar com Z, que é justamente a coordenada θ nesse sistema de coordenadas do meu vetor posição. Tá? Então, eu chego nesse resultado aqui. Ou seja, o meu potencial ele cai com R ao quadrado e ele varia com θ, ele não é mais simetricamente esférico, certo? Então, ele é máximo quando θ for 0, né? Então ele é máximo aqui em cima, ele é 0 no ângulo de 90 graus, e aí ele é mínimo aqui embaixo, ele é negativo e mínimo aqui embaixo. Tá? E, de novo, essa aproximação equivale, portanto, a substituir toda essa distribuição de cargas por duas cargas pontuais nessas duas regiões do espaço. Né? Então, é como se eu estivesse aproximando toda essa densidade de cargas aqui e toda essa aqui por duas carguinhas, uma aqui e outra aqui. A distância entre essas cargas não é exatamente o raio da esfera, porque eu tenho essa distribuição de cargas, mas fisicamente é essa aproximação que a gente está fazendo. Tá? E se a gente comparar com o resultado que a gente tinha desenvolvido quando a gente discutiu o método de separação de variáveis, a gente vê que a gente chegou exatamente nesse resultado aqui. Tá? Isso acontece por uma, né, por uma coincidência desse problema, na verdade, por uma simplificação desse problema, que na expansão de multipolo, se a gente fosse calcular todos os termos de ordem superior, então aqui a gente parou no dipolo. Se eu fosse calcular o quadrupolo, o octupolo e assim por diante, todos dariam 0. Certo? Não vou mostrar isso para vocês, mas daria para mostrar que todos os termos dariam 0. Então, só sobra de toda essa somatória aqui, de fato, só sobra o termo de dipolo. E aí, nesse caso em particular, esse é um resultado exato. Para a maioria dos sistemas, o termo de dipolo não é exato, certo? Teria que incluir termos de ordem superior. Mas nesse caso aqui ele é exato. E se vocês compararem com a resposta que a gente tinha chegado antes, bate exatamente com a resposta utilizando o método de separação de variáveis. Tá? Então, a expansão de multipolo não é nada muito diferente no método de separação de variáveis, é só uma maneira de reescrever esse potencial e agrupar os termos que dependem de potências de 1 sobre R. Né? Então, eu consigo, se nessa aproximação em que o ponto onde eu estou interessado está longe da distribuição de cargas, eu posso facilmente truncar essa somatória. Tá bom? Então, isso encerra o termo de separação, a discussão de separação de variáveis e expansão multipolar. Deixei vários problemas para vocês, é essencial que vocês pratiquem esses métodos, certo? Não, só olhando as resoluções não é fácil de absorver todos esses conceitos, tá? Então, vale a pena olhar, fazer os problemas resolvidos e olhar os exemplos no livro. Tem outros exemplos além dos que eu mencionei aqui, tá bom? Tchau, tchau.